Você já se perguntou por que às vezes parece que estamos carregando o mundo nas costas? Eu sei como é essa sensação. Durante anos, eu vivi com a impressão de que minha vida era um fardo pesado demais para carregar. Mas então algo mudou. Eu descobri que a leveza que eu tanto buscava estava mais perto do que eu imaginava. E sabe o melhor? Essa descoberta não veio de adicionar mais coisas à minha vida, mas sim de abrir mão de algumas. Hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu percebi que era melhor desistir delas para alcançar uma vida mais leve. Não se trata de uma lista de tarefas a cumprir, mas sim de um convite para refletir sobre o que realmente importa. Vamos explorar juntos como algumas mudanças de perspectiva podem transformar com nossa experiência de vida. Eu espero que você, como eu, consiga perceber que acabamos adquirindo alguns hábitos, crenças e comportamentos que, muitas vezes, sem perceber, nos prendem a uma vida mais pesada do que precisamos carregar. Eu acho que você terá insights com os aprendizados que eu adquiri nesse caminho, que podem ser a chave para você também encontrar mais leveza no seu dia a dia. Então, se você está pronto para uma mudança, para respirar mais fundo e sentir o peso saindo dos seus ombros, continue comigo, que eu garanto que você vai descobrir uma nova forma de encarar a vida. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos, como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Querizal e, como você sabe, escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre algumas coisas que é melhor desistir de ter na vida ou de fazer, porque somente dessa forma é que conquistaremos uma vida mais leve com significado. Eu me lembro claramente da época em que eu percebi o quanto eu tentava controlar tudo ao meu redor e era exaustivo. Eu planejava cada detalhe da minha vida e como gostaria que os outros reagissem, acreditando que isso me traria segurança. Mas a verdade é que quanto mais eu tentava controlar, mais ansioso e frustrado eu ficava. Foi quando eu decidi fazer um experimento. Por uma semana, eu me propus a soltar as rédeas, em situações pequenas, é claro. Deixei que minha esposa escolhesse o filme que iríamos assistir. Não interferi quando meu colega de trabalho decidiu abordar um projeto de uma forma diferente do que eu trataria. E sabe o que aconteceu? Estranhamente, o mundo não desabou. Na verdade, eu descobri que há uma certa beleza em deixar as coisas fluírem. Entenda que aprender a soltar o controle não significa se tornar passivo ou desinteressado. Longe disso. É mais sobre confiar no processo da vida e nas pessoas ao seu redor. É entender que nem tudo precisa ser do seu jeito para dar certo. Essa mudança de perspectiva me trouxe uma paz que eu não conhecia antes. Durante muito tempo eu era aquela pessoa que dizia sim para tudo e para todos. Acreditava que isso me fazia uma pessoa melhor, mais prestativa, mas a realidade era outra. Eu estava sempre exausto, com a agenda lotada de compromissos que nem sempre me traziam satisfação. Aprender a dizer não foi um dos maiores desafios da minha vida, mas também uma das lições mais libertadoras. Comecei pequeno, recusando convites para eventos que realmente não me interessavam. E olha, foi difícil no início, mas cada não me fazia sentir mais alinhado com os meus verdadeiros desejos e prioridades. Percebi que dizer não para algumas coisas significa dizer sim para outras muito mais importantes. Isso me deu tempo para cuidar da minha saúde, estar com as pessoas que eu amo e perseguir projetos que realmente me entusiasmam. O que eu achei muito interessante é que as pessoas ao meu redor passaram a respeitar mais o meu tempo e as minhas escolhas, coisa que eu nunca imaginei que aconteceria.
Quantas vezes você já se pegou duvidando de si mesmo? Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. A voz da autocrítica era constante, me fazendo questionar cada decisão que eu tinha que tomar. Era como se eu estivesse em uma batalha constante comigo mesmo. A mudança começou quando eu decidi tratar a mim mesmo como trataria um bom amigo. Comecei a notar os meus pontos fortes e celebrar minhas pequenas vitórias diárias. Não foi fácil e às vezes ainda me pego sendo um pouco duro comigo mesmo. Mas agora, quando isso acontece, eu paro, eu respiro e me lembro de todas as coisas incríveis que eu já conquistei. Aceitar a si mesmo não significa se acomodar ou parar de buscar melhorias. É sobre reconhecer o seu valor, independentemente de suas realizações ou falhas. É entender que você é digno de amor e respeito simplesmente por ser quem é. Essa mudança de mentalidade abriu portas que eu nem sabia que existiam, me dando coragem para perseguir sonhos que antes pareciam inalcançáveis. As redes sociais tornaram muito fácil cair na armadilha da comparação. Eu passava horas rolando a tela, vendo as conquistas dos outros e me sentindo cada vez pior. Era como se todos estivessem vivendo vidas perfeitas, enquanto eu lutava com os meus desafios diários. A virada veio quando eu percebi que estava comparando os meus bastidores com o palco dos outros e isso não é certo, você entende? Comecei a limitar o meu tempo nas redes sociais e, mais importante, mudei a minha forma de encarar isso. Em vez de invejar o sucesso alheio, passei a me inspirar nele. Comecei a celebrar genuinamente as conquistas dos outros, entendendo que o sucesso de alguém não diminui o meu. Focar na minha própria jornada, nos meus próprios objetivos, trouxe uma paz que eu não conhecia antes. Eu percebi que cada pessoa tem o seu próprio caminho, com seus altos e baixos que são únicos. Compreender isso me libertou para seguir o meu próprio ritmo, celebrando cada passo do meu caminho. Por muito tempo eu vivia dividido entre o passado e o futuro. Remoía erros antigos ou me angustiava com o que poderia acontecer. E o resultado? Eu estava perdendo o único momento que realmente importava, que é o agora. Comecei então a utilizar os ensinamentos que eu adquiri ao conviver por alguns dias entre os monges budistas no monastério no Japão. No início parecia impossível acalmar a minha mente agitada, mas com o tempo aprendi a apreciar o momento presente, seja saboreando uma xícara de café pela manhã ou prestando total atenção em uma conversa com um amigo. Comecei a notar a riqueza de cada instante. Viver no presente não significa ignorar o passado ou planejar o futuro. É sobre encontrar um equilíbrio, aprendendo com o passado e se preparando para o futuro, mas sem deixar que essa preocupação roube a beleza do momento atual. Essa mudança de foco trouxe uma clareza e uma paz que transformaram completamente a minha experiência diária. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. O perfeccionismo era o meu companheiro constante. Eu acreditava que tudo o que eu fazia precisava ser impecável. Isso me levava a procrastinar, temendo começar projetos porque sabia que não conseguiria atingir o padrão impossível que eu havia estabelecido para mim mesmo. A mudança começou quando comecei a abraçar o conceito do bom o suficiente. Percebi que muitas vezes buscar a perfeição me impedia de concluir tarefas ou de aproveitar experiências. Eu comecei a me dar permissão para cometer erros, entendendo que eles são parte essencial do aprendizado e do crescimento. Abandonar o perfeccionismo não significou baixar os meus padrões. É sobre encontrar um equilíbrio saudável entre
fazer o meu melhor e aceitar que nem sempre tudo será perfeito. Aliás, um ponto importante que passei a compreender é que o meu melhor pode variar de um dia para o outro. Mas, de qualquer modo, o importante é que eu dou o meu melhor que eu posso fazer naquele momento. Essa mudança me permitiu ser mais produtivo, mais criativo e, surpreendentemente, alcançar resultados melhores do que quando eu estava obcecado pela perfeição. Eu era um mestre em me preocupar. Passava as noites em claro pensando em todos os cenários possíveis, principalmente os negativos. Eu percebi que essa preocupação excessiva não só não resolvia problemas, como criava novos, afetando a minha saúde mental e física. Comecei a praticar técnicas de gerenciamento de estresse, a realizar exercícios físicos e de respiração, e até mesmo o simples ato de escrever os meus pensamentos em um diário fizeram uma diferença enorme. Aprendi a diferenciar entre preocupações produtivas, aquelas que me levam à ação, e preocupações improdutivas, que são aquelas sobre as quais eu não tenho controle. Lidar com a preocupação não significa ignorar os problemas reais. É sobre abordar as questões de forma construtiva, focando naquilo que está ao nosso alcance mudar. Essa mudança de abordagem me permitiu enfrentar desafios com mais clareza e menos desgaste emocional. Por muito tempo eu me esforçava para ser quem eu achava que os outros queriam que eu fosse. Isso resultava em relacionamentos superficiais e um sentimento constante de que não era realmente conhecido ou compreendido. A transformação começou quando eu decidi ser mais autêntico em minhas interações. Comecei a expressar minhas opiniões verdadeiras, mesmo quando eram diferentes das dos outros. Em alguns casos, fui interpretado de forma errada e eu entendi que não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Mas percebi que essa honestidade atraía pessoas que realmente me apreciavam pelo que eu sou. Eu aprendi a estabelecer limites saudáveis e a comunicar minhas necessidades de forma clara e respeitosa. Essa mudança trouxe uma profundidade e uma satisfação aos meus relacionamentos que eu nunca havia experimentado antes. Lembro-me de uma época em que vivia correndo contra o relógio. Cada minuto parecia uma batalha e eu estava sempre perdendo. Até que um dia, exausto, percebi que a pressa constante estava roubando a alegria dos meus dias. Comecei então a praticar a desaceleração. Não foi fácil no início, sentia-me culpado por não estar aproveitando cada segundo, mas aos poucos notei que fazer as coisas com calma me permitia apreciá-las mais. O sabor do café da manhã, o sorriso de um estranho na rua, o prazer de uma conversa sem pressa, tudo ganhou um novo significado. Por isso, eu me tornei adepto a um estilo de vida mais apreciativo, como o de viajar de modo slow travel, comer de forma slow food e assim por diante. Eu tive que aprender que desacelerar não significa ser improdutivo. Pelo contrário, é sobre ser mais eficiente e presente no que fazemos. Experimente dedicar-se a uma tarefa por vez com atenção plena. Você ficará surpreso com a diferença que isso faz. Por anos eu me orgulhei de ser um mestre na multitarefa. Respondia e-mails enquanto participava de reuniões, lia notícias enquanto almoçava, planejava o dia seguinte enquanto me preparava para dormir. Achava que eu estava sendo super eficiente, mas na verdade eu estava super estressado. A verdade é que nosso cérebro não foi feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E quando tentamos, na verdade estamos apenas alternando rapidamente entre as tarefas, o que consome muita energia mental e reduz a nossa eficiência em cada uma delas. Aprendi a abraçar o foco. Agora, quando eu trabalho, desligo as notificações. Quando eu como, eu saboreio as refeições.
Quando eu converso com alguém, eu estou verdadeiramente presente. E o resultado? Mais produtividade, menos estresse e uma sensação de realização muito maior ao final do dia. Quantas vezes você já deixou de fazer algo que queria por medo do que os outros iriam pensar? Eu perdi a conta. A busca constante pela aprovação dos outros era como carregar um peso invisível nos ombros. Por isso, aos poucos, comecei a tomar decisões baseadas apenas no que eu realmente queria, sem me preocupar com a opinião alheia, desde que não prejudicasse ninguém, claro. E eu confesso que foi um pouco assustador no início, porque é difícil mudar depois de tanto tempo vivendo e pensando de uma forma diferente, mas também foi incrivelmente libertador. Eu percebi que a maioria das pessoas está tão preocupada com as suas próprias vidas que mal percebe o que estamos fazendo na nossa. E você pode até estar se perguntando, né? E aquelas pessoas que notam e te julgam? Então, essas são apenas a minoria. E bem, isso diz mais sobre elas do que nós mesmos. Viver de acordo com seus próprios valores e desejos é um dos maiores presentes que você pode se dar. Minha casa já foi um verdadeiro depósito de coisas que um dia poderia ser útil. Roupas que não serviam mais, eletrônicos que não usava mais, livros que tinha comprado para ler um dia. Cada objeto carregava uma promessa não cumprida e, com ela, uma pitada de culpa. O processo de desapego foi bem interessante. Para mim foi um momento que, sem querer, eu acabei tirando para refletir sobre como eu estava levando a minha vida. Eu percebi que tinha entrado na corrida dos ratos sem me dar conta. Tinha que manter um trabalho mesmo que estressante para dar conta do padrão de vida que eu estava tendo. Também pude ver como eu estava direcionando minhas prioridades e, principalmente, durante o processo de destralhe, comecei a treinar a minha mente para compreender que a vida é feita de escolhas. E eu tinha que aprender a selecionar o que é realmente importante e essencial para mim. A cada item que saía, eu sentia como se um peso fosse tirado, não só da minha casa, mas também da minha mente. Eu percebi que o desapego não é só sobre objetos físicos, é sobre soltar ideias, expectativas e até relacionamentos que não servem mais. É um exercício de honestidade consigo mesmo e de coragem para abraçar o novo. Ah, a procrastinação. Essa é uma velha amiga. Eu nunca fui muito de procrastinar, mas eu confesso que existiram momentos em que eu acabei sendo fisgado por ela e com isso também vieram as suas consequências. Quantas noites em claro eu passei por deixar tudo para a última hora? Quantas oportunidades eu perdi por adiar decisões importantes? A virada veio quando eu entendi que procrastinar não era um defeito de caráter, mas sim um mecanismo de defesa contra o medo do fracasso, da imperfeição ou algum processo de autodefesa. Comecei a tentar encarar as coisas de uma forma diferente, como, por exemplo, as tarefas difíceis como desafios, não como ameaças. Uma técnica que me ajudou muito foi a regra dos 5 minutos. Quando eu me deparava com uma tarefa que eu queria adiar, eu me comprometia a trabalhar nela por apenas 5 minutos. Na maioria das vezes, uma vez que eu começava, o impulso me levava a continuar. E mesmo quando parava após 5 minutos, já era um progresso em direção ao que eu estava almejando. Durante muito tempo eu achei que ser forte significava não sentir, principalmente por ter uma educação baseada em antigos princípios japoneses. Eu, desde criança, tive que aprender a não demonstrar os meus sentimentos. Eu engolia a tristeza, mascarava a raiva, sufocava o medo. Eu ia segurando tudo isso até que um dia esse caldeirão de emoções reprimidas transbordava e aí eu acabava soltando tudo de forma mais exagerada. Eu aprendi da maneira mais difícil que ignorar os sentimentos não os faz desaparecer.
Pelo contrário, eles crescem silenciosamente até que não possam mais ser contidos. Hoje eu procuro praticar a consciência emocional. Quando surge um sentimento, seja ele qual for, eu permito-me senti-lo plenamente. Não julgo, apenas observo. É surpreendente como, ao reconhecermos nossas emoções, elas fluem mais facilmente, sem nos dominar. Somente depois de resolvê-lo dentro de mim, eu ajo da forma como eu acredito que seja a melhor para aquele momento. Acho que por isso hoje eu virei, como dizem, uma manteiga derretida. E acredito que conseguir expressar os sentimentos é uma das prioridades para conseguir viver uma vida mais leve com significado. Passei anos da minha vida oscilando entre o arrependimento do passado e a ansiedade do futuro. E o presente, bem, ele passava desapercebido. As minhas experiências que fui acumulando na vida, mais as reflexões que eu fui instigado a fazer para repensar as minhas escolhas, me levaram a compreender que ficar com o pensamento entre os arrependimentos do passado ou preocupações quanto ao futuro só me faziam deixar a vida passar sem aproveitá-la plenamente. Eu estava perdendo momentos preciosos, experiências únicas e oportunidades de crescimento pessoal. Foi quando eu percebi que precisava mudar a minha perspectiva e focar mais no aqui e no agora. Comecei com pequenos exercícios, sentir o chão sobre meus pés enquanto caminhava, observar os detalhes de uma flor, ouvir atentamente o som da chuva, perceber o calor e o aroma do café ao saboreá-lo. Aos poucos, essa consciência do momento presente se expandiu para outras áreas da minha vida. Viver no agora não significa ignorar o futuro ou esquecer o passado. É sobre dar ao presente a atenção que ele merece, pois é nele que a vida realmente acontece. Já tomei algumas decisões impulsivas na vida. Algumas tiveram um bom resultado, outras em arrependimentos profundos. Com o tempo, eu aprendi que há um equilíbrio a ser alcançado entre espontaneidade e reflexão. Adotei o hábito de fazer uma pausa antes de tomar decisões importantes, sabe? Por isso, quando eu estou diante de uma decisão que não tenho certeza do que fazer, eu procuro respirar fundo, considerar as possibilidades, as consequências e me perguntar: isso está alinhado com os meus valores e objetivos de vida? Essa prática não elimina todos os erros, mas certamente reduz aqueles causados pela impulsividade. E o mais importante, traz uma sensação de paz, sabendo que eu estou agindo de forma alinhada com quem realmente eu sou. Eu confesso, já fui um sabe-tudo. Quando estava em alguma discussão, eu queria provar o meu ponto, mesmo quando eu ainda não tinha refletido muito sobre o assunto e, portanto, poderia estar errado. Era exaustivo e muitas vezes prejudicial para os meus relacionamentos. A mudança veio quando percebi que ter razão nem sempre é o mais importante. Eu entendi que prefiro ser feliz do que estar certo o tempo todo. Às vezes, preservar uma amizade, aprender algo novo ou simplesmente manter a paz vale muito mais do que ganhar um argumento. Hoje, procuro ouvir mais e falar menos. Quando eu discordo de alguém, eu tento entender o seu ponto de vista antes de expressar o meu. Se eu ainda não conseguir formar alguma opinião sobre o assunto, eu prefiro dizer para outra pessoa que eu não tenho muita informação sobre isso e que pode ser mesmo que ela tenha razão. E se eu percebo que eu estou errado? Bem, eu aprendi que admitir isso é um sinal de força e não de fraqueza. Agora, eu quero que você saiba que a jornada para uma vida mais leve é exatamente isso, uma jornada. Não é sobre mudanças drásticas da noite para o dia, mas sobre pequenos passos consistentes em direção a uma existência mais plena e autêntica. Cada um dos pontos que discutimos
Desde soltar o controle até cultivar relacionamentos autênticos, é um convite para você olhar para dentro de si e questionar padrões antigos que talvez não estejam mais servindo para você. É um chamado para sair da sua zona de conforto, não de uma forma assustadora, mas de uma maneira gentil consigo mesmo. Lembre-se, não se trata de ser perfeito ou de nunca mais se preocupar ou cometer erros. Trata-se de abraçar a sua humanidade, com todas as suas nuances e complexidades. É sobre dar a si mesmo a permissão para viver de uma forma que ressoe com quem você realmente é. Então, eu gostaria de que você escolhesse um dos aspectos que discutimos hoje e começasse a trabalhar nele. E pode ser algo pequeno, como praticar dizer não para compromissos que não te entusiasmam ou dedicar alguns minutos por dia para estar plenamente presente. O importante é começar. A vida é preciosa demais para ser vivida carregando pesos desnecessários. Ao deixar ir o que não serve mais, você abre espaço para novas experiências, novos aprendizados e uma leveza que talvez você nem saiba que existe dentro de você. Lembre-se, você é capaz de criar a vida que deseja. E essa jornada começa agora, com um passo de cada vez. Só assim será possível alcançar uma vida leve com significado. Se você acredita que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!